Olá, Lancinalta, sou Carlos Alberto Vieira. Na coluna de vídeo desta sexta-feira eu vou falar sobre o que rolou na Libertadores, os times brasileiros que representam o país nessa competição e, claro, esse resultado incrível, esse mau jogo do Flamengo que fez com que o time perdesse por 5-0 para o Independente Del Valle, a pior derrota da história do Flamengo na Libertadores. Bem, numa pincelada rápida, o Santos não fez uma boa partida, acabou ficando no empate na sua partida em casa, mas consegue manter-se num posicionamento que eu considero interessante. Grande resultado do Atlético Paranaense, uma vitória fora de casa, com um gol no finalzinho, mas que condiciona o time para ficar numa boa posição no seu grupo rumo à classificação. Vitória bastante relevante e importante do Atlético Paranaense. O Internacional, num jogo maluco, conseguindo vencer no finalzinho com o gol de Bosquilha, aquele 4-3 bastante complicado, quase que o time acabou sendo surpreendido, mas essa vitória deixa o Internacional com a classificação muito bem encaminhada. Já o Grêmio foi muito mal contra a Universidade Católica. Essa derrota pode pesar para a equipe gremista, ela está numa situação difícil no seu grupo, é o time brasileiro com maior dificuldade para poder passar para a fase de oitavas de final. Eu considero que todos os brasileiros têm que se classificar para essa próxima fase. Depois a gente teve o jogo do São Paulo com o River Plate. São Paulo era favorito, o River Plate não vinha jogando há meses por causa da pandemia, o São Paulo jogando em casa, mas a equipe são paulina fez um segundo tempo que eu considero até fraco e acabou ficando no empate em 2-2, com a equipe do River Plate chegando a virar o placar. Ela tomou o primeiro gol e virou, o São Paulo conseguiu um empate, os dois gols do São Paulo gols contra, mas o resultado deixa o São Paulo ainda naquela alça de mira de classificação, sim, um pouquinho irregular, mas nada comparado ao que a gente viu com a derrota do Flamengo para o Independente Del Valle. O Domenech provavelmente colocou quase o seu time ideal para entrar em campo e enfrentar a equipe do Del Valle, no caso, como o Bruno Henrique não estava 100%, ficou no banco, entrou com o Diego, mas o resto era um time que você pode considerar que esse deve ser o time titular do Flamengo. Mas a equipe rubro-negra fez uma partida muito ruim. Quando o jogo estava 0-0, o Del Valle dominava, o Flamengo não marcava bem em linhas lá em cima, como o pessoal chama agora, com os atacantes tentando puxar a bola. Além disso, tivemos o meio de campo pouco produtivo, ele entrou com o Ilharão e Gerson, e o Ilharão teve uma certa dificuldade, não estava fazendo uma boa partida, como quase todos do Flamengo, e lá na defesa que estava a complicação. O Felipe Luiz não estava fazendo uma boa partida e o miolo de zaga estava dando muito mole, tanto que o César fez grandes defesas antes de levar o primeiro gol. A gente ficava imaginando que no segundo tempo ele poderia, o Domenech, fazer algum tipo de alteração que fizesse com que o Flamengo tentasse melhorar o seu posicionamento, o seu estilo de jogo. E quase que aconteceu um gol do Gabigol. O Gabigol, mais uma vez, ele não está realmente muito esperado, ele teve uma oportunidade e acabou não conseguindo fazer o gol que poderia ser do empate. Logo em seguida, o Independente Del Valle fez 2-0. E aí aconteceu o que vem acontecendo com o Flamengo. O Flamengo não está sabendo sair de resultado adverso. A grande partida do Flamengo com o Domenech foi uma vitória em cima do Bahia. O Flamengo abriu 2-0 e começou a tomar gol, mas conseguiu sempre administrar. Aquela foi uma grande partida do Flamengo, uma grande partida que o Flamengo tomou 3 gols. Ali já estava 2-0 e o Domenech cometeu o mesmo cochilo, a mesma falha de ideias que ele teve em algumas partidas, notadamente contra o Atlético Goianiense. O Flamengo está perdendo por 2-0 e ele fala, então vou botar o time todo para frente, vou entupir de atacante para ver se a gente consegue chegar a diminuir o placar, conseguir empatar. Ou seja, mandou todo mundo para frente, entrou o Pedro, jogou com o Gabigol, tinha entrado já o Bruno Henrique, entendeu? Então, de repente, o Flamengo ficou cheio de atacantes, um buraco no meio de campo, o Ilharão não estava inspirado, a marcação no meio de campo estava longe uma da outra, e aí o Del Valle fez 3-0, fez 4-0, 5-0 com direito a gol de letra. Então, o que acontece é que o Domenech parece que o plano de jogo dele não está sendo totalmente encaixado com os jogadores. O que eu considero estranhíssimo é que o Flamengo tem excepcionais jogadores. Não é possível que os jogadores do Flamengo não consigam assimilar um estilo de jogo que o treinador está tentando adaptar, e ele já está há mais de um mês no cargo e ele já fez várias tentativas, mas a verdade é que o negócio está desandando. E com uma situação como essa, o Flamengo vem perdendo muito mais do que o pessoal estava acostumado. Complicado para o Flamengo, sem a menor dúvida, uma derrota
terrível, um tipo de derrota que normalmente deixa o técnico às portas de uma demissão. Não sei se isso vai acontecer, mas a sensação é que o Flamengo não está dando caldo com o Domenech. Por sorte do Flamengo, é a primeira fase da Libertadores. O Flamengo ainda vai jogar partidas em casa, vai enfrentar o Del Valle em casa, então o Flamengo tem todas as condições de conseguir a sua classificação, porque ele está bem colocado num grupo que é relativamente fácil, mas que vai ter um jogo-chave. O Flamengo vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Se ele perde para o Barcelona de Guayaquil, se complica. Se ele ganha, a classificação é praticamente assegurada, mesmo que seja em segundo no grupo. Mas o Flamengo ficou bem atrás do Del Valle. O Del Valle mostrou um jogo muito melhor. O Del Valle chutou 20 bolas a gol, o Flamengo 5. Então, para você ver a diferença que foi. E não pode botar em altitude, pessoal. Palmeiras jogando altitude. Palmeiras eu acabei não falando, porque eu queria deixar para o final para dar o exemplo como jogar certo. O Palmeiras fez isso e conseguiu segurar o Bolívar e chegar à vitória. Pode ser considerado, o jogo que o Palmeiras do Luxemburgo, tão criticado, fez, foi um jogo muito mais inteligente, muito mais eficiente do que o Flamengo mostrou. O Flamengo resolveu ir para o ataque quando deveria tentar evitar uma tragédia. E a tragédia aconteceu. Como eu falei, primeira fase ainda da Libertadores, pode se classificar e pode se recuperar. Um grande alerta, porque se isso aí fosse oitava de final, não tinha a menor chance do Flamengo tentar inverter esse resultado no jogo de volta. Mais de 5-0 vai conseguir fazer 6 aqui, ou vamos, porque o Flamengo é um grande time, tem grandes jogadores, mas esse Flamengo não é o Flamengo de Jesus que jogava por música. Esse Flamengo é aquele que, quando toma um gol, fica nervoso. O Flamengo não se ajeitou ainda, ele tem o Campeonato Brasileiro, continua achando ele favorito. O Campeonato Brasileiro é um campeonato corrido, com 38 rodadas, ele vai perder várias partidas, vai ganhar muitas outras, então ele pode se colocar muito bem no campeonato, mas na Libertadores o time está mostrando que não tem poder de chegada. É isso que está dando a sensação. Se classifica para as oitavas e aí vira o efeito Flamengo antes de 2019, sempre caindo nas oitavas. Infelizmente, o Flamengo foi a grande decepção, não só dessa semana, não só da Libertadores, mas com esse resultado está se tornando, mesmo ganhando todos os campeonatos pré-pandemia, uma das grandes decepções de 2020.